Oi, meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus, está tudo bem com vocês? Amém? Glória a Deus, passando aqui, né? Bem cedinho, para estar deixando aí mais uma reflexão para os nossos corações. Graças a Deus, hoje segunda-feira, né? Início de semana, Deus nos permitiu mais um dia, né? Poder acordar e agradecer a Deus, porque nós temos, né, que ser grato ao Senhor sempre, em tudo. Agradeça a Deus, né? E que nós venhamos cada dia aproximar do Senhor Jesus, que nós venhamos entregar de corpo e alma e espírito o Senhor. Porque nós sabemos, né, que o Senhor ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Então, a partir do momento que nós temos o nosso compromisso com Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa família, Ele cuida do nosso trabalho. Em tudo eu dou graças a Deus. Estou aqui me preparando, né, para ir fazer fisioterapia. Por isso que eu estou gravando bem cedinho. Eu falei assim, antes de eu sair, eu vou gravar um vídeo, né, para deixar uma meditação. Que Deus venha continuar abençoando a sua semana, o seu trabalho. Coloca o seu trabalho na mão de Deus. A sua saúde, o seu problema, sua família. Talvez você tenha pensado que você está enfrentando um problema tão grande e talvez você tenha deixado que cada dia ele cresce mais. Porque talvez você já perdeu até a esperança, você já não tem mais solução. Você já não tem mais jeito. Mas o Senhor Jesus, nesse momento, Ele está entrando na sua casa, na sua vida, na sua família. E Ele está te dando uma resposta a qual você tem buscado. Jesus disse na palavra dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando se fala, né, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é um caminho que nós podemos andar sem medo. É uma verdade que cada dia nós possamos acreditar, porque Jesus ele é o único que não vai nos decepcionar. E quando se fala a vida, é a vida. Ainda que nós estamos aqui na terra, Jesus é a nossa vida. Você já agradeceu a Ele pela sua vida? Porque nós sabemos que Ele é vida, Jesus é vida. E mesmo depois que às vezes nós pensamos assim, quando eu partir daqui, o que eu vou fazer? Nós sabemos, nós que servimos a Deus, nós sabemos a nossa direção, porque quando nós partir daqui, nós não vai morrer, nós vai viver para sempre do lado do Pai. Esse corpo humano, essa carne vai ficar aqui, mas o nosso espírito, aleluia, louvado seja Deus, vai estar encontrando com o Pai. Então por isso que vale a pena, né, servir a Deus, não olhar para um lado e nem para o outro, mas olhar para Jesus, enfrentando os obstáculos, as lutas, provações, mas sempre avante no Senhor. Talvez você tenha pensado, mas esse problema meu não tem mais jeito, eu estou enfrentando um problema na minha saúde, eu estou enfrentando um problema com a minha família. Eu não sei, aleluia, qual é o seu problema. Se você está enfrentando um problema com um filho. E talvez você tenha pensado, tenha pedido a Deus uma direção. E o Senhor, nesta hora, Ele está falando ao seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, que tudo Ele fará. Nós sabemos que o Pai se encontra de braços abertos para nos abraçar, porque Ele é fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele é poderoso. E Ele está voltando. Então, você que ainda não fez esse compromisso com Ele, faça agora, faça hoje, enquanto há tempo. Entrega a sua vida ao Senhor. Aleluia. Entregar a vida ao Senhor Jesus. Muitas pessoas têm medo de entregar a vida ao Senhor porque pensam, eu não vou mudar de religião. Eu não vou fazer isso, aceitar Jesus, levantar minhas mãos para me aceitar Jesus, porque eu não vou mudar de religião. Eu quero dizer para você, meus queridos, minhas queridas, que me ouve, que está alcança a minha voz. Quando nós aceitamos Jesus, nós não mudamos de religião. Somente nós mudamos a atitude. E nós sabemos que isso acontece na nossa vida não é por força nem violência, mas é através do Espírito Santo de Deus.
A partir do momento que nós entregamos a vida ao Senhor, Ele cuida de nós, Ele lapida a nossa vida. Aquilo que nós fazíamos antes, nós não faz mais. Aleluia. Talvez nós, às vezes, muitas das vezes, a gente está enfrentando problema, né, enfermidade, porque às vezes a pessoa pensa, mas o problema, o crente não pode, não é crente, ele não pode passar, não ter problema, não pode ter enfermidade, não pode ter isso e aquilo e outro. Não, meus queridos, os crentes também adoecem. Os crentes também enfrentam problema. Mas só que tem uma coisa, tem uma diferença. O crente, o cristão que serve a Deus de verdade, ele enfrenta o problema de cabeça erguida. Ele enfrenta o problema glorificando a Deus. A enfermidade não vai deixar o cristão triste, vai deixar ele feliz, porque ele sabe que há um Deus que cuida das nossas vidas, né? Então, eu faço para você esse convite, em nome de Jesus. Não sei como está a sua vida, mas o Senhor nesta hora, Ele está falando aos vossos corações, né? Que nós venhamos cada dia arrepender dos vossos pecados e entregar o nosso caminho ao Senhor, porque o tempo está perto. Jesus está voltando para buscar a igreja. E nós temos que pregar a verdade, porque nós sabemos que a verdade é que liberta o homem. A partir do momento que o homem conhece a verdade, aleluia, ele tem que fazer uma verdadeira entrega de libertação para Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Tem que purificar o corpo para que o Espírito Santo de Deus faça morada na nossa vida. Então essa é a reflexão nesta manhã. Que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar a sua semana, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua saúde. Você que está enfrentando um problema de saúde, que o Senhor Jesus venha entrar com as providências, para que você perceba que somente Ele é o Deus dos deuses, somente Ele é o Senhor dos senhores, somente Ele tem poder para entrar onde ninguém entra, ninguém sabe, ninguém vê. Ele entra, Ele sabe tudo que você está passando. Então a paz do Senhor fica na bênção e até o próximo, em nome de Jesus. Amém?